aquele que deveria ser o centro das discussões sobre segurança, que são as vítimas, estão completamente alijadas desse debate público há muito tempo. A pergunta é, a lei que nós temos hoje, a lei penal, atende às vítimas? Esse criminoso, uma vez conhecido, quando ele cometeu os primeiros delitos, a pronta resposta da sociedade, a pronta resposta da lei, ela tem que ser contundente e proporcional ao dano que ele provoca. Esse crime horrível que eu acabei de relatar, em qualquer país, democracia consolidada, país liberal, que a única forma de controlar o crime é quando você aumenta a dissuasão e inibe comportamentos criminosos. A ideia de que você pode fazer que alguém abandone a ideia de ser criminoso é só uma hipótese que nunca foi comprovada e, se tiver benefício, é só individual. Você só resolve um problema estrutural com uma solução estrutural. Qual que é a solução estrutural? É reformar o sistema de justiça criminal brasileiro. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Voltei para conversar com o João Henrique Martins, cientista político, especialista em economia ilícita e controle do crime, que é atualmente coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle do Centro Integrado de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele está há 23 anos com experiência nessa área de segurança, é doutorando e mestre pela USP, possui qualificação técnica em financiamento do crime organizado e terrorismo pelo FBI. Muito boa noite, muito obrigada por ter aceito o meu convite. E eu suponho que... eu vou te chamar de você, posso chamar de você? Claro, por favor. Eu acho que você deve estar tão chocado quanto todo o Brasil com essa violência toda, a violência que já aconteceu aqui em São Paulo, né, na escola, aconteceu no Rio, acontece toda hora. Hoje mesmo uma menina de 9 anos foi assassinada no Rio, numa guerra entre facções. Esse assassinato em Blumenau das crianças chocou, deixou a gente destruído. Não sei para onde a gente vai com isso, mas a sensação que eu tenho é que a polícia prende e enxuga gelo, né? Porque a justiça solta ou não é atenta. Esse rapaz já tem 7 entradas, né? Pelo que eu li. Infelizmente, né, Leda? Acho que você me ouve bem? Travou um pouco a tua imagem? Eu ouço, mas eu acho que a gente tem um delayzinho. Você está de fone? Deixa eu... Você está me vendo? Tô te vendo bem. Tô te ouvindo bem. Trava um pouco a imagem. Assim, eu tenho a tua imagem, às vezes tenho o áudio, mas ele acaba travando um pouco. Mas eu acho que agora engatilhou. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite e dizer que, de fato, é um momento... assim, eu lido com segurança e crime há 23 anos, a gente nunca tem momento bom para tratar desse tema, né? Aliás, o que é triste é que a gente só lembra de como a segurança, de como a nossa vida depende da segurança. Quando eu falo a vida, Leda, é a nossa vida civilizada, né? Quer dizer, o quanto que a vida moderna ela depende da segurança, a gente só lembra disso nesses momentos trágicos, que podem ser tragédias pessoais, tragédias que ocorrem todos os dias em qualquer local do país, mas em especial nas grandes cidades, quando a gente é vítima de um crime violento, né? Veja, basta você, quem passou por um roubo, por exemplo, teve uma arma apontada para você, é um trauma que fica pro resto da vida. Todas as pessoas, quando contam disso, parece que estão revendo a situação naquele momento. E mesmo que ela não tenha sido ferida, o trauma marca a vida. Imagine situações como essa quando a gente perde, quando verdadeiros anjos, crianças, são tão brutalmente afetadas pelo crime, né? É uma marca que você nunca mais tira da alma, né? A vida, assim. Isso choca as pessoas que estão em volta, em especial a famílias próximos. Eu tenho um bebê em casa de 4 meses, que eu
o João fez 4 meses ontem, e esse assunto não, né? Esses casos, quando cai para gente, que é pai, que é mãe, é ainda mais dolorido. Nesse momento, a gente tem que fazer 2 reflexões, se você me permite, né? A primeira é perceber como aquele que deveria ser o centro das discussões sobre segurança, que são as vítimas, estão completamente alijadas desse debate público há muito tempo. Você, que é uma jornalista fantástica, tem tantos anos de carreira, acompanha isso, acompanha o noticiário, o debate público, né, de maneira geral. E eu, sem medo de errar, vou dizer que você deve ter ouvido um debate público onde tem a preocupação com a vítima 1 ou 2 vezes, se é que ouviu isso, num debate no Congresso Nacional sobre reformulação da leis, um congresso na OAB, um congresso, uma situação na OAB, uma situação em algum fórum dentro do governo. A gente está o tempo todo falando sobre crime, e a gente só fala sobre o criminoso. O noticiário público, o debate público, é muito povoado sobre os erros ou os acertos da polícia, mas principalmente sobre os erros, né? A polícia é uma vítima constante também, principalmente da guerra ideológica. Mas a vítima, quer dizer, a gente nunca discute. É como se nós discutíssemos saúde sem se perguntar sobre... sem que falássemos, por exemplo, o que uma UTI deve ter, né? Assistência básica para uma criança no hospital não tem. E aí, a segurança, a gente discute esquecendo que a vítima é a personalidade, é o destinatário. Esse é o primeiro item. O destinatário principal de qualquer política da lei. Então, a pergunta é, a lei que nós temos hoje, a lei penal, atende as vítimas? Né? A estrutura do sistema de justiça criminal promove justiça às vítimas? Então, esse é o primeiro erro, e só de fazer a pergunta a gente já descobre isso. Né? Então, e aí ela está ausente do debate. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o tempo todo nós estamos, por um lado, tratando a vítima, e por outro, tendo um debate completamente esquizofrênico e equivocado sobre o criminoso. Deixa eu ser um pouquinho mais claro sobre isso. Eu quero dizer, o debate público no Brasil é um debate sobre porque alguém, na questão da segurança, porque alguém se torna criminoso. Então, por exemplo, nesses casos trágicos, em especial, no caso de hoje, que você tem um criminoso que invade, hoje não, né, da semana, o último, que invade uma escola onde só tem crianças da primeira infância, ou seja, com 0 capacidade de se defender, e ataca essas crianças. Então, você percebe que o debate ele tinha psicopatologias, era alguém que tinha tendência, era possível prever, qual é a história desse criminoso para ele chegar aí. Ok, isso é uma informação importante, mas nós não temos como sociedade, aliás, a ciência não tem nenhuma capacidade de prever com precisão ações como essa. Na criminologia internacional, isso já é um fato. Então, você analisar o momento em que esse indivíduo se torna um criminoso, em que momento ele parou e decidiu que naquele dia iria cometer o crime, ou que queria se tornar um criminoso antes, na primeira ação delituosa dele. Esse é um tipo de debate que só interessa ao próprio indivíduo, percebe? Quando alguém tem esses impulsos e ele mesmo quer conter isso. O debate que interessa à sociedade é como conter um comportamento criminoso como esse, uma vez que ele foi startado. Né? E aí, se na primeira discussão sobre em que momento há a formação do criminoso, por que alguém se torna um criminoso, é um debate sem muita precisão, a criminologia, a própria psicologia forense tem dificuldade em precisar isso. No segundo, que é como conter o comportamento criminoso, isso já há um pleno consenso científico. Você contém o comportamento criminoso quando você impõe custo a esse comportamento criminal. O que eu quero chamar de custo? Você tem que dissuadir.
O criminoso tem que, ao observar assim, a capacidade dele de agir e ficar impune e perceber que a relação custo-benefício vai ser muito alta, isso provoca uma dissuasão dele. Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Então, veja, um criminoso, quando pretende atacar uma residência ou atacar uma vítima nas ruas e percebe que há uma unidade policial próxima, percebe que a casa é razoavelmente bem protegida, isso desestimula ele a agir. Isso funciona para qualquer tipo de crime. Um pedófilo, por exemplo, por mais que ele tenha um impulso delituoso extremo, ele não ataca uma criança na frente dos pais, por exemplo. Ele vai tentar encontrar uma situação em que tenha razoável vantagem para ele, né? Então, ele vai assediar a criança, vai se aproximar dos pais, vai se tornar amigo, conhecido, para em algum momento abordar essa criança, sempre para tentar diminuir o custo dele ser pego. Então, o tempo todo, a discussão ou a estrutura da nossa legislação primeiro, dissuadir esse criminoso, né? Segundo, uma vez esse criminoso, uma vez conhecido, ou seja, quando ele cometeu os primeiros delitos, a pronta resposta da sociedade, a pronta resposta da lei, ela tem que ser contundente e proporcional ao dano que ele provoca, né? Então, perceba, criminosos dessa natureza, criminosos sexuais, ou então criminosos seriais, que mostrem uma vilania nesse nível em outros países, nos países democráticos, em democracias consolidadas, eles costumam compor, por exemplo, depois de serem identificados, primeiro que a pena é contundente, né? Se você ameaça a vida, em especial de uma criança, você não faz isso 2 vezes nos Estados Unidos e na Europa. E na primeira você vai ser pego e você vai cumprir uma longa pena, não vai ter nenhum tipo de benefício. Se for condenado a 30 anos, ficará 30 anos na cadeia. E depois que você cumprir a sua pena, você vai integrar uma lista de controle e de suspeitos que é constantemente monitorado pela polícia, porque você já se demonstrou alguém que tem capacidade de convívio social. Você já se demonstrou que é alguém que tem uma predisposição à violência extrema. Então, isso não vai acontecer 2, 3 vezes. Vai acontecer uma, que é aquilo que a gente não pode controlar, que é a explosão. Em regra, vai ser direcionado isso, né? Ele vai atacar uma escola, vai atacar crianças ou pessoas que estão menos protegidas, porque ele está o tempo todo mensurando custo-benefício, mas uma vez detectado pelo Estado, pela polícia, o problema é efetivamente resolvido. Mas aqui no Brasil não é, porque ele bateu no padrasto, ele foi pego com drogas, ele fez isso, fez aquilo, sei lá, 7 entradas. Eu hoje li isso, não sei nem se é verdade, né? Não, é isso mesmo. E fica impune, né? Esse é o grande problema do Brasil. Tá? O grande desafio da nossa geração, de todos os adultos que estão no país hoje, é de tentar entregar um país civilizado para as próximas gerações. E quando eu falo civilizado, é o marco legal. Não é civilizado em termos de progressão cultural, educacional, não. Nós não somos uma nação civilizada, porque nós não temos regras que protegem a civilidade. O fato é tão simples quanto isso. Nós estamos há 40 anos num processo de desmonte do nosso sistema de justiça criminal, onde a resposta para o crime deixou de ser aquilo que as sociedades democráticas consolidadas demonstraram e de fato aplicaram, que é, diante
da incapacidade do convívio social, da vilania de algumas pessoas como essa, você precisa ter um devido processo penal, as pessoas precisam ter, obviamente, capacidade e elas precisam ter a possibilidade de se defender dentro de um processo, também precisa ter um rito, uma lógica, você não pode ter execução imediata, né, de um julgamento de uma pena. Só que a contra-resposta para uma violência tem que ser contundente, tem que ser proporcional. Imagine você, eu já analisei, eu atuo nesse campo há 23 anos, e assim, além os homicídios, estupros, latrocínios são os crimes que a gente pode imaginar de pior monta, né, de maior impacto. Só que quando você imagina que chegamos no limite, sempre é possível empurrá-lo para frente, como nesse caso agora, de você assassinar, um criminoso entrar numa escola e assassinar 4 crianças. Mas eu me lembro particularmente de um caso, de um agressor sexual, que ele abordou uma criança porque ele era conhecido da família, ele usou todos os requintes de crueldade para abordá-la, porque era uma mãe carente que deixava o filho em casa, preso para poder trabalhar, mas um lar humilde, mas extremamente bem postado. Assim, havia toda a preocupação de mãe estava ali estabelecida, ela não tinha condição de fazer diferente. Ela deixava o filho e ia trabalhar. Então, uma pessoa que percebendo isso, ele se aproximou da família, se tornou amigo da mãe, e no momento que a mãe saiu de casa, ele foi lá e pediu para um garoto de 9 anos sair de casa para ajudá-la a fazer uma mudança ali, carregar um sofá, né? Ele era um vizinho. Quando a criança entrou dentro da casa dele, ele violentou o menino e depois matou ele por asfixia mecânica, ele quebrou o pescoço do menino. Depois disso, ele enterrou a criança em frente à casa da mãe, assim, numa calçada, num bairro mais sem saneamento, né, sem asfalto. E aí a mãe volta, procura a criança por 2, 3 dias, o bairro procura, mais um ato de sadismo, ele liga para a mãe, parece ter uma coisa estranha do outro lado da rua, por que você não procura lá? E aí ela vai desesperada, fuça e começa a cavar e encontra o corpo do filho já em putrefação em 3 dias. Leda, esse crime horrível que eu acabei de relatar, em qualquer país, democracia consolidada, país liberal, como Suíça, Suécia, Noruega, Islândia, o que você quiser, Japão, ele provavelmente teria prisão perpétua. Sim. Se o país tivesse pena de morte, muito provavelmente seria aplicado, que são pouquíssimos os que tem hoje no planeta, mas prisão perpétua ou a pena máxima, 30, 40 anos, sem qualquer tipo de benefício, ele seria aplicado. Mas nós chegamos num ponto no Brasil que nós não conseguimos punir um crime desse com algo em torno de 9, 10 anos de prisão, que foi o que esse criminoso ficou efetivamente preso. Ele ficou efetivamente preso. Depois você entra uma série de regimes, quer dizer, é uma coisa maluca que existe no Brasil, né? De você cumprir prisão em regime aberto. Né? Tenta explicar isso para alguém, por exemplo, que viva num país, um americano, um inglês de língua anglo-saxã. Como é que você explica que alguém está preso, mas em regime aberto? Né? Então, essas maluquices, elas só existem no Brasil, né? E o que existe em outros países é a aplicação da pena, complementada por um tipo de liberdade condicional pós-pena. Então, a pessoa é condenada, inclusive, por várias penas para um crime que tenha várias penalidades, por exemplo, tráfico de drogas junto com tráfico de armas. Ele recebe, às vezes, uma pena de prisão perpétua pela entrada das armas e 30 anos pela pena do tráfico de drogas. Né? Muito comum isso nos grandes traficantes nos Estados Unidos. Então são penas que são conectadas. Aqui no Brasil... E por que no Brasil a gente não consegue ter essa legislação? Porque a gente é benevolente com o crime? Essa benevolência no crime nasceu nos últimos 40 anos. Né?
A primeira razão dela foi uma razão da ordem da incompetência administrativa do Estado, onde, diante da incapacidade de administrar o sistema prisional, né, porque se você... A prisão, primeiro, segurança pública é caro e complexo. Né? É caro e complexo manter uma polícia, manter presídios, manter um sistema prisional funcionando adequadamente, é caro. Mas isso é o preço da civilidade. E, diante da necessidade de manter criminosos perigosos presos, o Brasil tem tomado uma opção desde o final dos anos 80, na verdade, desde o final dos anos 70, isso já começou, diante da dificuldade de gerir um sistema prisional, qual que é a opção? Esvaziar as unidades prisionais. O pacote de abril de 77 foi uma das primeiras medidas, nas minhas pesquisas, foi a primeira nesse modelo de desestruturação da pena de prisão no Brasil, dizendo o seguinte: na própria manifestação que o ministro da Justiça, à época, manda para o Congresso, o pacote de abril, aquele de 77, que criou o senador Biônico, ele criava uma série de pequenas reformas, né? Não era só a reforma eleitoral. Mas uma delas era uma pequena reforma do sistema prisional. E nela ele dizia o seguinte: é preciso descriminalizar algumas condutas, porque as unidades prisionais estão muito superlotadas, a gente precisa gerenciar isso, a pena de prisão é uma ação muito severa, em outros países já se discute isso. Pois bem, fez lá uma defesa absolutamente superficial sobre o problema e já entrou com uma medida para desqualificar a pena de prisão para algumas circunstâncias. Esse é o ovo da serpente. A gente inicia aí, então, em 77, um processo de desqualificação da pena de prisão, que logo lá à frente vai se também transformar num processo de desqualificação das próprias forças policiais e da própria lógica de segurança, que é aquela perspectiva de que prender não adianta, a polícia sempre é parte do problema e nunca parte da solução. O que nós precisamos é recuperar as pessoas, que é aquela perspectiva de que seria possível impedir alguém de formar-se criminoso. E nós fomos nos afastando das práticas recorrentes nos países democráticos, que é aplicar lei, proteger a civilidade, em especial os mais frágeis. Bem, de um lado tem uma conveniência, né, que é muito mais fácil fazer passar uma lei onde você esvazia as unidades prisionais em vez de destinar verba, contratar agentes públicos com competência para lidar com o problema, reformar e construir presídios. Por um lado tem essa incompetência administrativa que vem ao longo do tempo se mantendo, não por parte dos operadores do sistema penal, porque são trabalhadores. Hoje em dia, inclusive, quem faz isso é a Polícia Penal, que foi recentemente constituída. São bravos brasileiros que estão lá enfrentando essa circunstância, mas principalmente pela decisão de lideranças políticas, e olha só, que começou ainda no fim do regime militar. Né? A segunda razão, quer dizer, a primeira... Deixa eu deixar bem claro que a primeira é essa conveniência administrativa da incompetência das nossas lideranças políticas. A segunda é de um eficiente lobby por parte de grupos criminalistas absolutamente radicais na lógica garantista, mas com uma lógica econômica. Deixa eu explicar. Veja, o advogado de defesa ele é fundamental para uma democracia. A gente está vendo isso agora nessas discussões políticas, da radicalização política de parte a parte e de toda a discussão sobre abuso, sobre autoritarismo, inclusive por parte do Estado. Então, o advogado de defesa é a última voz do cidadão. Ele precisa ter alguém, né, que fale em seu nome e que promova a justiça. Então, ele deve ser preservado e expandido. No entanto, o advogado de defesa ele é uma parte do sistema de justiça criminal. Quando a gente está discutindo criminosos violentos, todo criminoso violento, por pior que ele seja, também merece a defesa, mas esse é o limite da atuação do advogado. Na hora que nós vamos discutir qual é o conjunto de leis, quais são os limites, quais são as punições que vão ser aplicadas, esse debate não pode ficar restrito ao lobby dos advogados criminalistas. Ele tem que incluir as eu comecei minha fala falando sobre elas. Nós temos que trazer para o debate
as vítimas, os policiais, que são em regra, o segundo, a segunda categoria a ser vitimizada, os operadores do direito, que se especializaram na defesa das vítimas, promotores de justiça em especial, né? Além dos próprios juízes da comunidade, mas de maneira predominante as vítimas. E no Brasil, as vítimas nunca aparecem. Você se lembra em algum momento, Leida, numa comissão de reforma do Código Penal, uma comissão de reforma do Código de Processo Penal, a presença de algum grupo de defesa das vítimas de crime, Não. ou falando em nome dela, não é isso? E de fato você não vai encontrar, porque em todas essas comissões, desde o final dos anos 80 até hoje, a cada 10 membros, pelo menos 8 são de grupos ativistas de advogados criminalistas. Bem, é óbvio que eles precisam estar... Se o crime já também. Aconteceu, para que punir? A gente ouviu essa frase aí recentemente. Exatamente. Nilo Batista, ex-governador do Rio de Janeiro, e um dos criminalistas que seguem exatamente essa lógica, você vai encontrar algumas falas dele, não só como advogado, como governador, falando esse absurdo. E aí, olha só, é muito conveniente esse tipo de defesa, e qual que é a conexão econômica para isso? Veja, um advogado criminalista nos Estados Unidos, na Europa, como é que ele defende um criminoso? Ele, em regra, dado a arquitetura legal do sistema judicial, ele é o tempo todo condicionado para negociação e para assunção de culpa quando há, obviamente. Então, a primeira coisa que o advogado faz é perguntar para ele: você é culpado nos Estados Unidos, na Europa? Sim, sou culpado. Me conta o que aconteceu, qual é o limite da sua culpa? Ele vai lá, conta a coisa, segredo entre cliente e advogado. E aí, a negociação toda da prestação de serviço desse advogado para esse cliente é no seguinte sentido, na seguinte lógica: qual é o limite da negociação que você me permite fazer com o Ministério Público? Quer dizer, se eu entregar, se você revelar determinadas informações, reduz a pena. Se você entregar um comparsa que tem mais relevância que você no crime, a gente pode até desclassificar a pena. Enfim, ele vai para a chamada negociação processual, né? Por que isso? Porque o objetivo é a defesa técnica do seu cliente sem destruir a verdade, sem destruir a justiça. Mas quem definiu que a lógica deve ser essa foi a lei. O advogado apenas se adequa. E aí, quando ele faz essa defesa, Leda, ele faz essa defesa uma vez, porque ele faz uma negociação e tudo bem. Aqui no Brasil, como existem recursos ilimitados e existem diversos benefícios antes do processo, durante, depois do processo, durante a execução da pena, o advogado criminalista está o tempo todo negociando com o seu cliente. Então ele ganha várias vezes, porque uma hora é para entrar com habeas corpus, outra hora é para defender ele na audiência de custódia, outra hora para pedir um recurso dentro do processo. Depois de condenado, ele pede um recurso para revisão X, Y, Z infinita. Durante o cumprimento da pena, ele requisita benefícios como a progressão de pena, visita íntima. Aqui no Brasil nunca mais acaba, né? Nunca mais acaba, só que isso se transforma em renda para o advogado criminalista. Então, o lobby, isso é óbvio, o advogado criminalista que não participa desses lobbies, ele olha para isso e atua conforme a lei, ele está correto. E ele vai lá, e coloca as custas e os honorários de cada proposta. Agora, o lobby, ele estrutura todo o nosso sistema penal, a nossa legislação, ela parece um queijo suíço e ela não foi feita à toa. Porque cada anteprojeto foi construído dentro dos escritórios dos lobbies dos criminalistas. Para atender um lobby, né? Exato, a sua necessidade econômica. E aí o debate público fica sempre um debate etéreo, né? Um debate sobre este é o direito de defesa, o direito de defesa não pode ter limite, a pena é cruel demais, para que prender? O crime já ocorreu, agora a gente tem que ressocializar. Leda, a ressocialização nunca foi, eu quero ser bem categórico aqui, a ideia da ressocialização nunca passou de uma hipótese. Ela nunca foi comprovada em nenhum postulado científico. Pelo contrário,
todos os postulados científicos, em especial aquilo que a gente pode chamar de criminologia moderna, demonstram que a única forma de controlar o crime é quando você aumenta a dissuasão e inibe comportamentos criminosos. A ideia de que você pode fazer que alguém abandone a ideia de ser criminoso é só uma hipótese que nunca foi comprovada e, se tiver benefício, é só individual. Então ela atende muito mais o mundo da psicologia, da criminologia com base na psicologia, onde o indivíduo que tem esse impulso procura uma terapia para reter esse impulso, para reformulá-lo. Como política pública, nós temos a teoria econômica do crime, que especifica desde os anos 60 que o crime só pode ser contido através de mecanismos de dissuasão, como a prisão, como a polícia eficiente, e uma vez preso, ele deve ser incapacitado dentro da prisão, você deve tirar todo o contato dele com o crime, todo o contato com os bens que ele teve. A teoria econômica do crime, depois de 30 anos de trabalhos consolidados, ganhou um Nobel de Economia em 1992. Ela é a base das principais políticas de controle do crime no mundo democrático, nunca foi traduzida no Brasil. E por que nunca foi traduzida no Brasil? Porque você vai nas escolas de direito que formam os nossos juristas, promotores, advogados e muitos dos nossos parlamentares. Quem é que está dando a aula de criminologia? Com base em que tipo de postulado científico? São os nossos advogados criminalistas, que ficam milionários, né, mantendo esse lobby dentro do Congresso de manutenção desse tipo de legislação e que permite esse nível de impunidade de baixo custo no crime, ao ponto de um criminoso serial como esse, que tem 7 passagens por crimes violentos, ele pode fazer a 8ª, que é entrar dentro de uma escola e assassinar 4 crianças em defesa. Qual é a defesa dessas crianças? A defesa dessas crianças, ela pode ocorrer na porta da escola com um segurança armado. Ela pode ocorrer. Mas, na verdade, nós falhamos na defesa dessas crianças, não neste momento, mas lá na resposta ao primeiro crime que esse agressor teve. Ele nos deu 6 oportunidades depois dessa de afastá-lo de vítimas, em especial de vítimas frágeis como as crianças. E nós, como sociedade, falhamos nesse sentido, falhamos desgraçadamente. Esse debate, eu entendo, Leda, que é o debate mais importante do país. Corrupção, o próprio debate da radicalização política, os nossos problemas econômicos, todos eles são secundários frente à necessidade da manutenção da vida, frente à violência. E todos eles seriam, de alguma forma, beneficiados se nós parássemos de inventar e fizéssemos uma reforma do sistema de justiça criminal, a exemplo, sem inventar, bastaria copiar o que se faz, na média, nas maiorias democracias, na maior parte das democracias. E a gente só consegue tratar disso diante de absurdos como o que a gente acabou de enfrentar, né? Como esse das crianças. A gente discute nesse momento, mas a gente não aprofunda, não toma uma atitude. Exatamente. Né? Agora a gente está discutindo se deve ter segurança armada na porta da escola. Santa Catarina, hoje eu vi um prefeito de Blumenau, e o governador Jorginho Melo defende isso. Mas é evidente que as ONGs, os direitos humanos, etc., preferem culpar. Ontem eu vi um comentarista culpando o homeschooling. Como isso, assim, entendeu? Não, faz. O criminoso não tem culpa, né? O criminoso é sempre aliviado. Isso me agonia demais. O debate sobre o comportamento criminal, ele deve ser o foco. Quer dizer, é um conjunto, são 2 pilares. O primeiro a lei penal não serve à ressocialização do criminoso. A lei penal serve à dissuasão dos criminosos, quer dizer, a prestação de justiça para quem foi vítima. Então, por que nós, quando vivemos dentro do Estado, né, aceitamos as regras do Estado? Porque pressupomos que o Estado está pronto a fazer a nossa defesa. Senão não precisa de Estado. Fica todo mundo na luta e na vingança privada, né? O que é feito a você vai lá e responde da forma como você pode. Então, a prestação de justiça às vítimas é uma função elementar e central do Estado. Então, o direito penal e a aplicação da justiça criminal
ela deve ter como fundamento a proteção das vítimas, perfeito? Depois, a pergunta é como proteger as vítimas? É conter o comportamento criminal na primeira manifestação e conter de forma legal, civilizada, com a aplicação, inclusive, dos tratados internacionais que se referem a isso. Enquanto aqui no Brasil, em 77, nós começamos essa loucura de tratar a má gestão do sistema prisional com liberação dos criminosos, avançando um pouco mais. Em 1984, na reforma do Código Penal, perdemos uma ótima oportunidade de manter o nosso Código Penal a semelhança com o que havia nas principais democracias, e o maior crime foi a lei de execução penal, que acabou praticamente com o efeito principal, que é o chamado efeito incapacitador da pena. Quando o juiz decreta alguém, tem uma pena, um traficante, um ladrão violento, ele tem uma pena lá de 5 anos, em média, na verdade ele só fica 10 meses preso, por conta da chamada progressão de pena. Então, é quase que uma fraude a aplicação da pena. O juiz aplica a pena de forma adequada, correta, só que ela não é cumprida. Então, é esse elemento principal a ser discutido. Porque quando não há a devida prestação de justiça, a devida execução de uma pena que seja proporcional ao dano cometido, você não tem justiça às vítimas e você não tem a dissuasão a inibir esse tipo de comportamento. É o contrário, o incentivo é no sentido dele manter o comportamento. A moderna criminologia, em especial a abordagem racionalista, ela deixa muito claro, o crime é um jogo de soma zero. Não tem ponto neutro. Ou você incentiva o indivíduo a continuar delinquindo porque não tem nenhum custo sério, ou você o desestimula porque o custo é muito intenso. Eu comecei a falar da data de 83 e 84 e não concluí. Enquanto aqui em 1983 nós iniciamos com a lei de execução penal, que ignora a vítima e cria uma série de benefícios para o criminoso, e o que é pior, né? Ela coloca no lugar da vítima o criminoso, porque a lei diz isso. A lei diz em vários momentos que ela prevê a conscientização do criminoso, porque ele pode ter sofrido restrições, então a sociedade tem uma dívida em ressocializá-lo. Você pega lá nas manifestações da legislação, todo esse absurdo está lá. E aí, quando esse absurdo é positivado em normas, ele passa a regular todas as nossas relações sociais quando envolvidos em crime. Ao mesmo tempo que a nossa lei de execução penal e outras legislações ignoravam completamente a figura da vítima, foi aprovado no Conselho de Segurança da ONU as diretrizes e princípios dos direitos das vítimas de criminalidade, e lá ela começa a elencar. Primeiro, definir o que é vítima. A vítima é não só a pessoa que sofre o crime de forma direta, mas a sua família. São aqueles que tentam proteger a vítima e são afetados pela atividade criminal, como os policiais. Ela define que os estados signatários devem manter atualizada a legislação penal para proteger as vítimas. Essa diretriz, na verdade ela chama Princípios e Diretrizes dos Direitos das Vítimas, também foi completamente ignorado no direito brasileiro. Por quê? Porque o nosso debate é pautado pelo lobby criminalista, né? E eu sempre gosto de reafirmar, não é pelos criminalistas que são importantes pelo país, mas pelo lobby, os lobbies, o famoso punho de seda, né? Que ele com certeza tem carro blindado, quando ele precisa ele tem segurança, mas a legislação ele trata aquele criminoso que ele mesmo se protege de forma como se fosse uma vítima, porque óbvio, é o seu cliente principal. Se nós não enfrentarmos essa questão estrutural, segurança armada na frente de escola nenhuma vai evitar as próximas vítimas em escala. Porque a gente está sempre lidando, Leda, com questões de gestão, questões incrementais, que a gente chama assim na ciência política, quando o nosso problema é estrutural. Eu tenho repetido isso em alguns momentos. Eu fui policial por 15 anos e meio, né? Eu fiz 2 trabalhos internacionais lidando com polícia americana e depois com polícia europeia. Quando a gente começa a conversar,
eles acham que a gente está brincando quando explica, por exemplo, a questão do regime de progressão de pena, que o indivíduo recebe uma condenação de 5 anos, fica 3 anos. Eles não entendem quando a gente diz que um agressor sexual ele se torna vítima quando ele entra no sistema prisional. Não existe nenhuma preocupação de manter esse agressor sexual longe de crianças ou pessoas ou criminoso serial, como existe na maioria dos países, que é a chamada lista posterior, né? Mesmo depois que ele cumpriu a pena, ele é, por exemplo, nos Estados Unidos, obrigado, toda vez que ele muda de cidade, ele é obrigado a relatar em que cidade ele passou a morar. Por quê? Porque porque a própria criminologia estabelece que esse tipo de comportamento violento, nesse nível de extremidade, ele não se exaure. Ele pode ser contido. Ele pode Então, repetir, né? Ele pode repetir a... Isso, mas ele vai ficar sob condenação a vida inteira. É melhor que ele fique sob suspeição do que as crianças fiquem sob risco. Ponto. Essa é uma decisão que a sociedade precisa tomar de maneira clara. Aqui, o lobby criminalista tomou essa decisão no nosso lugar. Então, a ideia de que prender não resolve, vamos ficar criando prisão, tudo isso é muito caro. Esse tipo de ideia não foi escolhido por nós, mas foi aceito, porque a gente não pauta esse tema, as nossas lideranças pautam pouco, né? A gente está sempre tratando isso nas crises, como eu disse. Eu falava sobre a relação com os policiais, além desses itens, era muito sintomático, Leila, você conversar com um policial e perguntar para ele assim, o que é reincidência para você? Eu nem digo no aspecto jurídico, tá? Reincidência na lógica policial para qualquer cidadão. Quer dizer, o que é o normal de você, quando tem um criminoso que foi preso muitas vezes antes? Ele vai dizer assim, olha, quando ele foi preso 3 vezes, 2, 3 vezes, é uma coisa que chama atenção. Porque, em regra, ele foi preso a primeira, ele tem que ser um crime muito leve para ele não ficar bom tempo preso, mas ele foi preso 2, 3, isso, falou assim, olha, já é a terceira. E aí eu explicava para eles, na época, que reincidência alta para nós aqui é 8, 10 casos. Eles achavam um absurdo. Eu saí da polícia em 2013, quando a gente... Hoje, reincidência alta é na casa dos 20 casos. Assim. Não é incomum os policiais aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, prender alguém que tem 15, 17, 20 e poucas passagens. Né? Então, é a completa falência do nosso sistema de proteção. Então, se esse indivíduo foi preso 15 vezes, significa que o problema não está na polícia, não está na resposta da gestão policial. Então, não adianta aumentar o efetivo policial, não adianta aumentar a segurança em loco, como colocar o segurança na frente, para resolver de forma... Você só resolve um problema estrutural com uma solução estrutural. Qual que é a solução estrutural? É reformar o sistema de justiça criminal brasileiro. Óbvio, colocar o segurança na porta das escolas vai ampliar a percepção de segurança das pessoas, o problema deve regredir até o primeiro erro de um policial de segurança. Na hora que tiver o primeiro erro na porta da escola, e vai acontecer esse erro, sabe por quê? Porque como a legislação é leniente, os casos mais simples, por exemplo, de incivilidades, que é o caso... Imagina uma briga na frente da escola, um caso crônico de barulho, como um pancadão, um caso de desordem, né? Vai exigir a intervenção de um policial ou de um segurança. E aí é só fazer uma pesquisa rápida na internet, a gente vai ver a quantidade de situações em que um policial vai intervir numa festa, num pancadão com pessoas alcoolizadas, começa um conflito, o policial é cercado, saca a arma, atira contra alguém que está desarmado, cria-se uma comoção, qual que é a culpa? Porque o policial é despreparado, isso tudo, e ninguém não, né? O debate público não se desloca para dizer o seguinte, por que isso aconteceu? Por que isso chegou nesse ponto? Quer dizer, por que a gente não conseguiu conter o problema antes da intervenção policial? Então, diante desse contexto de baixo custo do crime no Brasil, o crime pequenininho, uma incivilidade, uma desordem, e o crime enorme, um assassinato serial, uma corrupção, os dois têm baixo custo do crime, os dois há incentivo para quem quer ser recorrente, em especial para quem quer ser recorrente. Porque para quem nunca cometeu um crime, você não sabe se a pena é pesada ou não. Agora, o indivíduo que cometeu o primeiro crime percebe que ele sai na audiência de custódia, que se for condenado vai ter uma série de benefícios, e ele é alguém que tem um desvio, vai continuar praticando. Né? Então, as medidas de gestão,
além de não resolver o problema, elas em médio e longo prazo, elas são revertidas. Porque a própria demanda exagerada acaba causando um excesso de atuação das forças de segurança. E se você atua muito na mesma situação, uma hora você erra. E se você erra, segurança é igual medicinas, né? O médico pode ter salvado 100 pessoas, basta ter um erro médico que ele matou uma pessoa que é uma vida. Então ele vai ser sempre, a sua competência vai ser sempre questionada. Por isso que você tem que manter uma certa proteção para quem opera. Então nós vivemos no Brasil, os reflexos do baixo custo do crime, eles são diretos para a vítima, nós estamos menos protegidos. Ele é direto para o criminoso que está incentivado e ele é direto para o policial que vive atuando sob pressão num nível de atividade sob risco muito maior que qualquer outro país. O problema é que essa segurança armada na porta da escola vai dar problema, porque também ninguém forma os seguranças. Né? Você vê em porta de boate, em eventos, é preciso que tenha bom senso, e bom senso é uma coisa muito difícil não é mensurável. Não, você está correto. Você tinha que ter uma formação de uma escola de seguranças para formar pessoas que possam ficar na porta da escola armados e tal. Isso vai ser impossível. Isso é caro, né? Você formar bem é caro. Vai formar bem, pagar bem, manter profissionais em condições ali o tempo todo, no número adequado, dependendo do tipo de evento, dependendo do tipo de local. É uma medida que essas respostas serão dadas, né? Você tem programas, por exemplo, de policiamento escolar. Aqui em São Paulo a gente já tem há algumas décadas um programa de policiamento escolar, que é um programa muito bem executado pela Polícia Militar. Como assim? Como é que funciona esse programa? Você tem um efetivo específico da polícia, são 2 policiais, né, que estão ali na viatura, e a função deles é patrulhar as escolas. Então a ronda que ele pratica durante o dia não é uma ronda de patrulhamento das ruas apenas, é uma ronda entre uma escola e outra. Então ele vai até uma escola, faz um patrulhamento dentro da escola, vai em momentos chaves de entrada e saída, quando é uma região que tem, por exemplo, alguma informação como tráfico de drogas próximo da escola. O que ocorre dentro da escola e nas cercanias é o objeto desse tipo de patrulhamento escolar. Isso já existe em São Paulo? Já existe, já pelo menos há uns 20 anos. Tá? E funciona? Então, você tem toda uma estrutura instalada. Tanto é que a própria Secretaria de Educação acaba auxiliando com, por exemplo, as viaturas vêm da própria Secretaria de Educação, que é uma previsão dela. Ela tem um alcance limitado, exatamente pelo que a gente está tratando. Primeiro, porque você tem uma série de restrições para a atuação do policial dentro da escola, né? E essas restrições, elas são de ordem legal e também são de ordem regulamentar. Às vezes você tem uma diretora que não tem muito interesse que ele atue de maneira mais intensa. Existe um programa chamado ProERD, que esse já tem próximo de 40 anos, que é um programa de enfrentamento à questão das drogas, que os policiais fazem palestras dentro das escolas, também cria uma proximidade com os alunos. Hoje em dia você tem vários adultos que foram formados, inclusive é um curso, você é formado no ProERD, que também é de grande sucesso. É uma adequação de um programa semelhante que foi aplicado nos Estados Unidos nos anos 70 e 80. Então existem várias iniciativas nesse sentido de prevenção, né? A presença da polícia, a ronda da polícia. Agora, depois desses eventos, inclusive há uma expansão de um programa um pouco mais aproximado, de aproximar a polícia da atividade. Existem, eu hoje chefio o Centro Integrado de Comando e Controle. São 16 agências, além das polícias, são mais 12 agências, né? Das polícias e do Corpo de Bombeiros, que são os órgãos típicos da Secretaria de Segurança. Um dos órgãos que a gente tem lá é a própria Secretaria de Educação. Então, ela está assediada quando tem um problema na escola, ela nos aciona e compartilha imagens a partir da escola. Bem, o esforço de prevenção é um esforço necessário, difícil de ser aplicado, mas que vai resolver o problema. A gente precisa ser, de forma clara, não.
Quem pretende executar esse crime, ele hoje conta com a benevolência da legislação penal, com a impunidade da legislação penal. O foco do controle desse tipo de problema é, uma vez esse criminoso identificado, ele precisa ser incapacitado, ele precisa ficar tempo preso, ele precisa compor uma lista de criminosos que teriam... vou dar um exemplo, ó, diversas... pelo efeito da imitação, né? Isso acontece em vários locais. Nos Estados Unidos se estuda, há vários estudos nesse sentido, porque esses ataques em escolas, infelizmente, tem uma série histórica grande lá. São recorrentes. Né? São recorrentes. Então você tem o efeito do imitador, né? Que um criminoso, um jovem criminoso, ao perceber, ao estudar ou visualizar um ataque, ele tende a imitar ele, inclusive usando... imitar e superar, né? Inclusive usando boa parte da indumentária, da estratégia, da ação dele. Então, isso, inclusive, é uma das razões que a gente sempre solicita aos órgãos de imprensa que não detalhe na divulgação do evento. Né? Parece que dessa vez, de Blumenau, a imprensa acordou para isso, né? Exatamente. Acordou tarde, secretário... porque divulgou bastante, os sites divulgaram muito a foto do rapaz. Exatamente. Então, isso cria né, dá fama, dá palco para uma pessoa que não merece o palco. Isso também é recorrente em casos de terrorismo individual, chamado os lobos solitários, por exemplo, um ato terrorista com uma arma de punho, com uma faca, que pode ser facilmente reproduzido por um outro indivíduo, facilmente entre aspas, né, mas pode ser reproduzido com certa facilidade. Inclusive o nosso secretário de Segurança, o deputado capitão Guilherme Berritti, ele fez um artigo, saiu na Folha de São Paulo, junto com o secretário de Educação aqui de São Paulo, falando exatamente sobre isso, a responsabilidade dos órgãos de imprensa na hora de fazer a divulgação do caso, para não criar esse efeito de replicação, né, o efeito imitador. Mas o fato é, ainda que nós tenhamos toda essa capacidade de estratégias de prevenção e de controle, o que é determinante é deslocar o debate público para a reconstrução do nosso sistema de justiça criminal, para poder... Eu comecei a falar aqui da questão da atuação das polícias, que nós tivemos mais de 50 casos de investigações de pessoas que, de alguma maneira, se mostraram predispostas ou confirmaram, né, o sentido de que isso é possível ser replicado, deram alguma ideia, alguma manifestação de que poderiam replicar esses casos. Né? Essas investigações, quando identificam essas pessoas, é muito comum isso ocorrer logo depois desses ataques, porque existe uma certa adesão, com as redes sociais fica mais fácil de se comunicar. Esses 50 casos, por exemplo, eles tendem a diluir ao longo do tempo, as polícias precisam monitorar, e no final sobra ali 4, 5, 3 né, indivíduos que se tornam casos mais graves a serem monitorados com o maior tempo. Hoje, nós temos pouquíssimos recursos legais para mantê-los sob vigilância constante. A nossa legislação precisa se adaptar a essa lógica de, dada uma manifestação, nesse sentido, que foi avaliado como uma manifestação de risco, ele passar a integrar uma lista negra e aí ele ter um processo de monitoramento e fiscalização contínua, até de ações mais invasivas, como a solicitação de quebra que a polícia faça para a justiça. É possível fazer essas preciso também pesquisar para ver se não tem grupos, né, incentivando isso na internet, exato, né? Quer dizer, e aí esse momento que é aquilo da elaboração, né, ou pelo menos da difusão desse caso, ele precisa se tornar um tipo penal ou um qualificador em outros tipos penais, mas ele precisa ter recursos mais incisivos e dissuasórios. Entendeu? De proteção. A gente não pode ficar o tempo todo, que foi a escolha feita no Brasil até hoje, de que o criminoso o tempo todo é tratado como vítima, então, diante de uma circunstância como essa, depois do fato, você se preocupa em ressocializá-lo. Nesse momento,
há uma crítica, né, principalmente pelos progressistas, dizer assim, aproveitar uma circunstância de uma catástrofe para querer mudar a lei. Não, é exatamente neste momento que nós percebemos o quanto a lei não nos protege nem produz justiça. Então, é sim neste momento que a gente precisa enxergar o que está acontecendo e com civilidade, moderação, com técnica, baseado na ciência e nos exemplos dos outros países, fazer uma alteração profunda na legislação. Mas e aprofundar isso, porque esse rapaz, eu li em algum lugar que ele esfaqueia, esse rapaz aqui de São Paulo, da escola daqui de São Paulo, escola alguma coisa Montoro, eu esqueci o primeiro nome. Ele esfaqueava um travesseiro. Essa família viu isso, não é possível, entendeu? Ou alguém curtiu, ele anunciou que ia fazer o ato e alguém curtiu. Esse alguém que curtiu está envolvido nessa história. No mínimo como incentivador, né? Sim, e aí ele precisa ser, sem dúvida nenhuma, constrangido pela lei, né? Até porque esse estágio de coisas que nós vivemos, ele acaba abrindo caminho para a vingança privada, né? Porque se as pessoas percebem que não são protegidas e que suas vítimas elas não terão a devida justiça, você abre espaço para barbárie da justiça privada e da vingança, né? justiça pelas próprias mãos, etc. Entramos num ciclo de incivilidade contínua. Esse problema é tão grave que só o fato da gente ter dificuldade de posicionar, a gente precisa falar mais nele, a gente precisa discutir quais são os caminhos para começar isso. Esse debate, inclusive, eu entendo que ele supera a dicotomia esquerda-direita, que é um debate sobre civilidade e barbárie. Quer dizer, quem é que pode ser contra manter um criminoso bárbaro como esses que a gente está descrevendo o tempo que for necessário dentro da cadeia, quer dizer, para proteger os inocentes, em especial as crianças. Me desculpa, mas vão aparecer ONGs e defensores de direitos humanos que vão defender. A gente tem que estar preparado para ser resistente a isso. Pois é, você tem toda a razão, Nilo. Vão aparecer, mas eles não serão significativos, sabe? Eu sou cientista político de formação hoje, e dentro da ciência política eu sempre repito e gosto de usar esse termo, assim, a política tem várias definições, mas a definição mínima dela é de que a ação política é a arte de produzir consensos mínimos, né? Então o consenso mínimo não é o consenso total, não é a unanimidade. Dentro das nossas enormes diferenças, qual é o mínimo que a gente pode converger? Eu acho que a proteção da vida, em especial dos inocentes, é algo que quando a gente coloca de forma adequada, civilizada, quando a gente coloca esse debate de maneira firme, mas perene e civilizada, não tem como não ter sucesso. Eu vou dar um exemplo recente. O nosso secretário, o capitão Guilherme Derrite, ele inclusive é deputado licenciado. A primeira legislatura dele, que foi de 18 a 22, nós tivemos um trabalho ali de auxiliá-lo no processo de produção, de legislação. Ele foi presidente da Subcomissão de Assuntos Penais na CCJ. Trabalho hérculo, que nada mais, nada menos foi fazer o seguinte, juntar dentro da CCJ todos os projetos de lei da área penal, e aí conseguir fazer um relatório final e tirar alguns da gaveta e conseguir apresentar. No curso desse processo, já no final da legislatura, ele apresentou um projeto que, inclusive, foi da senadora do Rio Grande do Sul, acho que é a Ana Amélia. Foi um projeto que começou no Senado, foi aprovado de encerramento das saídas temporárias, mas, no caso, ela ainda deixava 2 saídas temporárias. O deputado Guilherme Derrite, na relatoria, decidiu completamente as saídas temporárias. Há vários projetos nesse sentido, mas o que foi interessante no processo é que houve um trabalho, sob a liderança dele, de convencimento aos deputados, de muito sucesso,
processo de conversa, de diálogo, de explicação, o quanto é um absurdo a cena temporária. Ela coloca em torno de 30 mil criminosos na rua cá, 5 ou 7 vezes por ano, não me lembro agora. O fato é que, no final, ele conseguiu uma votação extremamente expressiva. Ele foi aprovado na Câmara, no final do ano passado, com 311 votos. É quórum de PEC. E dentro de um Congresso polarizado, né, com várias ações radicalizadas, você conseguir 311 votos dentro do tema de segurança pública ainda, com vários votos de parlamentares de esquerda, né? Para variar, só os partidos de esquerda indicaram o voto contrário ao projeto, os 3, 4 projetos, mas vários parlamentares de esquerda votaram a favor, porque houve esse trabalho de convencimento, de explicação, né? E de trazer isso para o campo mesmo do marco civilizatório do país. E em que pé ficou? Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e foi remetido para o Senado, porque como houve alteração, e hoje está no aguardo, inclusive o secretário... Está lá no Senado, né? Está lá no Senado. Pois é. Mais um desafio, né? Inclusive, nós fizemos gestões aqui junto aos senadores aqui de São Paulo, em especial ao senador astronauta Marcos Pontes, né, que assumiu. Bem, essa é uma luta contínua, é uma luta diária, mas que ela precisa ser feita, e eu tenho certeza que quando nós conseguirmos com que as pessoas tenham clareza diante desse tema e cobrem isso dos seus parlamentares, e que nós aqui, como o debate público, a gente reposicionar isso da forma correta o tempo todo, eu acredito que a gente cria uma onda positiva nesse sentido, porque não é possível mais a gente admitir e conviver com esses crimes nesse nível de vilania. Lembre-se, eu fui consultor e, de certa forma, corroteirista do documentário Entre Lobos, né, da Brasil Paralelo, e a gente cita lá logo no início o caso, por exemplo, do menino João Hélio, no Rio de Janeiro, que foi aquele crime horroroso. Esse crime deve ter, se não tem 20 anos, está próximo disso. Quer dizer, é muito semelhante à vilania, o desprezo pela vida dos criminosos. Todos eles em absoluto, nenhum deles cumpriu pena de maneira contínua. Para quem não sabe do caso, foi um menino também de 9 anos, durante um roubo de veículo, ele foi arrastado porque ele ficou preso no cinto pelo cinto de segurança. Ele foi arrastado por quilômetros, ao ponto de, no final, assim, policiais como os legistas que foram fazer a perícia, assim, gente muito experiente e que lida com criminalidade o tempo todo, não teve condição emocional de fazer a perícia, não teve condição emocional de lidar com o caso, tamanha vilania, tamanho horrível. Meu Deus, a gente ceifou a vida de uma criança nesse nível e não aprendemos nada, não conseguimos posicionar esse problema. Eu não consigo, Leda, deixar de repetir que esse é o maior desafio da nossa geração. Sabe? A gente tem problemas gravíssimos no país em relação à questão do tamanho do Estado, em relação à corrupção, em relação ao próprio debate político, que precisam ser enfrentados, precisam ser corrigidos. Mas eu não consigo enxergar nenhum problema mais urgente e profundo do que reestruturar o nosso sistema de proteção. Tá? Porque isso atinge a todos. A gente pode fazer isso diante de catástrofes como essa, iniciar isso, ou a gente pode fazer isso no momento que você vira vítima. E aí você vai perceber quando tudo isso cai sobre os seus ombros, e a gente percebe o quanto estamos frágeis diante dos criminosos nesse momento aqui, né? Estamos frágeis, estamos fragilizados. Dá uma tristeza, né? Dá uma... Profunda. É um desafio da nossa geração. Profundo, realmente. A gente precisa enfrentar isso de maneira... Porque é muito cruel o contexto que a gente vive. Você não tem um lobby das vítimas organizado para atuar no Congresso e falar em nome delas. Porque cada vítima vive o seu luto
sozinha, né? Na profundeza da sua alma e da sua casa. Imagina que o pai perder uma criança. Há algumas vítimas que conseguem lá na frente fazer uma catarse na sua dor e transformar isso num ativismo político, até como uma forma de expiação. Mas isso não é a conduta, não é a conduta padrão. Mas o que a gente precisa, na verdade, é se comprometer como sociedade, como né, civilização mesmo, como gente civilizada, a tentar resolver isso, ou pelo menos encaminhar esse processo. Exatamente. E você percebe o seguinte, Leda, você sabe que o debate, assim, eu fico muito... tem hora que eu sou o chato, né, da turma, assim, porque, assim, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo que quer agregar valor para a sua pauta, usa da pauta da segurança e depois esquece dela. Então, assim, se você está na esquerda e você tem uma pauta, por exemplo, de enfrentamento à violência doméstica, e se você quer atribuir isso ao machismo ou qualquer outro tipo de ideologia, você já diz o seguinte, violência doméstica da cadeia, né? Machismo da cadeia, homofobia da cadeia, racismo da cadeia. Você não fala assim, eu vou ressocializar o racista, o violento. Você quer que seja punido. Então, você diz o seguinte, precisamos punir. Então, há todo um lobby para fazer a lei ser cumprida. Aí você esquece do efeito. E por que você quer lei dura contra esses crimes? Porque as vítimas são importantes para você. Então, quando a vítima é politicamente importante, aí você quer proteger ela de verdade. Como é que você protege ela de verdade? Com cadeia. Punindo. Prisão dura. Punindo. Percebe? Quando a vítima não importa para você politicamente, aí você brinca de fazer ressocialização. Quando a vítima é algo que atrapalha a sua forma de ganhar muito dinheiro, você tira ela da frente e põe o criminoso no lugar da vítima. Você percebe? Assim, o tempo todo estão utilizando de maneira articulosa. Quer dizer, todo mundo sabe, é natural isso, está no direito natural, isso está na consciência, está impregnado da consciência do indivíduo, que você só enfrenta os criminosos dissuadindo, né? Dissuadindo com as ferramentas da civilidade, que é a lei, que é a prisão, que é a imposição da força legal do Estado, para impor isso, quando você está na esquerda. Aí quando a gente está na direita, também acontece a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente quer agregar valor à pauta das armas, e eu sou absolutamente a favor do acesso legal às armas para todo cidadão de bem, seguindo todas as regras, né, que devem ser, talvez algum ponto de discordância que eu tenho no campo da direita conservadora é no sentido de flexibilizar as regras. Eu não acho que tem que flexibilizar, não. Tem que ser bastante rigoroso, porque a arma, você precisa passar, sim, por critérios, por definições, enfim. A gente pode discutir qual é o nível, né? Mas o acesso tem que ser garantido. Só que ela tem que ser garantida como um direito fundamental e não como um elemento de segurança pública. Ela tem reflexos na defesa pessoal, logo tem reflexos na segurança pública. Mas acesso à arma não é política de segurança. Acesso à arma não pode monopolizar o debate sobre segurança no campo da direita. Quer dizer, o debate sobre política de segurança é um debate sobre política criminal, que é sobre legislação penal. E aí todo mundo que quer agregar valor para a sua pauta diz assim, olha, então as armas precisam ser liberadas porque isso resolve o problema da segurança. É um favor que se faz aos criminosos, porque a gente ocupa tempo, espaço da agenda, importância, aí você consegue garantir a tua pauta pontual, que é garantir o acesso às armas, e esquece do tema da segurança. A gente vai lá para o parlamento, é mais organizado o debate para falar de qualquer outro tema na segurança do que ter um foco sobre a proteção, né? Isso acontece, por exemplo, também com as entidades representativas dos policiais. Quer dizer, todo mundo tem uma pauta legítima, melhoria do salário, proteção da atividade policial, que no Brasil o policial, como eu disse, é a segunda vítima, né? O policial, por exemplo, quando entra em confronto armado, nos defendendo, muitas vezes é
é ele que tem que arcar sozinho com o custo da sua autodefesa, não o Estado. Então, essas são pautas legítimas que tem que acontecer. Mas São aumentar o muitas salário. pautas, né? São muitas pautas. Olha, Exato. eu vou... Todas elas importantes. Todas importantes. Nós voltaremos a essa discussão, porque temos muitas pautas a conversar. Essa pauta da polícia também é muito importante. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Sem dúvida. Mas, sem dúvida. No momento, a gente vai ter que encerrar essa live. Lógico. Por conta do tempo mesmo. E fica essa questão, a questão da vítima, os direitos da vítima, como a gente vai evitar e vai prestar atenção nas pessoas, né, que são potencialmente criminosas. Como é que a gente pode avaliar isso? E como é que a gente pode trazer tudo isso para dentro da nossa estrutura legal, né? Que é isso, no final, o ponto a desaguar desse debate, né? E tem que ser a reforma do sistema de justiça criminal. E essa reforma, a gente tem que trazer as vítimas, tem que trazer os operadores do direito para conseguir fazer isso de forma não só os criminalistas. Não só os criminalistas, exatamente isso. Tem que ser um debate dos jornalistas, né? Sério, determinante. É verdade. Tem os jornalistas sérios, os policiais, as vítimas, os operadores do direito, todos têm que discutir, né? Olha, eu vou te agradecer muito o seu tempo, a sua paciência e as suas explicações e informações. Muito obrigada. E espero conversar com você outras vezes sobre temas que a gente não aprofundou nessa primeira live. Ok? Estarei sempre disponível. Eu que agradeço o convite e o prazer de conversar com você, que é uma referência no jornalismo brasileiro, né? Já assisti você em vários momentos. E estou aqui sempre disponível para a gente enfrentar esse que é o maior problema da nossa geração, né? A gente deve isso às próximas gerações. As próximas gerações. É verdade. Muito obrigada. Boa noite e boa Páscoa. Para você também e para todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.